Como mentir com estatística, parte 4. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto vídeo da série. E hoje a gente vai aprender mais 2 métodos de como mentem para nós com estatística. Bom, esse é o quarto vídeo da série, então os 3 primeiros vídeos estão aqui na descrição, caso vocês ainda não tenham visto, porque é legal seguir a sequência, porque isso aqui nada mais é do que um pequeno curso que a gente começou num ponto e vai até a conclusão. E então no próximo vídeo nós vamos ter a conclusão. Vou pedir a todos então que se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos caso gostem e liguem o sininho para não perder o próximo vídeo, que vai ser a conclusão então dessa série. Vamos começar? Método número 7. O número pré-indicado. Bom, eu traduzo como uma figura semi-anexada, que seria a tradução direta do inglês. Mas isso aqui nada mais, nada menos significa do que é o seguinte: se tu não consegue provar uma coisa, então prova outra e finge que é a mesma coisa. Essa é a linha de raciocínio. Se tu não consegue provar o que tu deseja, prova outra coisa e finge que a outra coisa é o que tu deseja provar. Como eu já mencionei muitas vezes na série, a estatística ela faz um choque na mente das pessoas. As pessoas nunca imaginam que vão estar mentindo para elas através dos métodos estatísticos. Mas a gente já viu que tem vários casos que isso não é verdade. Realmente tem formas de mentir. E aí as pessoas ficam confusas, elas tentam refutar. E muitas vezes a pessoa não percebe que o trabalho, na verdade, ele prova uma coisa parecida com o que o autor tenta provar, mas não a coisa que o autor tenta provar. Então o exemplo que ele dá no livro é o seguinte: tu quer provar que a tua empresa tem um remédio que consegue curar um resfriado, tá? Mas tu não consegue fazer isso. Então o que tu faz? Tu vai lá, tu testa num laboratório. O que não é, porque a gente sabe que uma coisa é num tubo de ensaio tu matar germes, outra coisa é tu botar na garganta, diluído em água e realmente fazer efeito no corpo humano. Então, não são a mesma coisa. Matar germes num tubo de ensaio e curar um resfriado não são a mesma coisa. Mas, na pesquisa, eles passam como se fosse. Um outro exemplo é a propaganda de 1944 da empresa de cigarro Camel. Eles falaram o seguinte: mais médicos fumam Camel do que qualquer outro cigarro. Tá, mas aí tu vai perguntar, o que tem a ver um médico fumar Camel e ser melhor? Não tem nada que ver. O médico é um ser humano normal, ele não sabe nada mais entre comparação de Camel com outra marca de cigarro do que um indivíduo comum saberia. Então, eles fingem, como eles não conseguem provar que o Camel é mais saudável, digamos assim, do que outras marcas, eles usam o médico fingindo que o médico seria uma indicação de que Camel é mais saudável do que os outros cigarros, quando na verdade não tem diferença nenhuma. Outra coisa, por exemplo, é dizer que aviões hoje matam mais do que aviões matavam há 10 anos atrás. Sim, mas tem muito mais gente voando. Então tu não está dizendo que mais pessoas morrem por acidente de avião porque voar de avião é mais perigoso, mas sim porque tem mais gente voando de avião. E a mesma coisa, se tu está com medo de fazer uma viagem, por exemplo, tu nunca vai ver se mais pessoas morrem em trem, ou mais pessoas morrem em avião, ou mais pessoas morrem em acidente de carro. Tu tem que comparar quantas pessoas morrem por milha dirigida, ou por quilômetro dirigido, porque senão não é uma comparação proporcional, vocês não estão medindo a mesma coisa. E agora, vamos ver então o nosso exemplo aqui. Cigarro aumenta as chances do coronavírus em combinação desastrosa, diz Fundação do Câncer. Mais uma comprovação de que os fumantes fazem parte do grupo de risco para o contágio do novo coronavírus, veio do diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni. Ele afirmou que, como o tabagismo é fator de risco para infecções respiratórias, doenças vasculares, cardiovasculares e pulmonares, e a Covid-19 tem aí sua principal porta de entrada. Combinação é catastrófica, definiu Maltoni. Bom, qual é o problema aqui? Cigarro aumenta as chances do coronavírus. Tá, mas só um pouquinho. Ele não aumenta as chances do coronavírus, porque isso aqui dá a entender que ele aumenta as chances de contrair o coronavírus, de contrair o vírus, quando na verdade a gente sabe que não tem diferença nenhuma. Então, eles podem estar dizendo que aumenta a chance de piorar o coronavírus. O que importa aqui não é o ato de fumar, mas sim ter doença respiratória. Então, se a pessoa fuma e tem doença respiratória, o fumar já não faz diferença, porque ela já está inclusa na categoria da doença respiratória. E se a pessoa fuma e não tem doença respiratória, a pessoa não está nesse grupo de risco. Ou seja, fumar aqui não faz diferença para o coronavírus. O que faz diferença é ter doença respiratória. E fumar aumenta doenças respiratórias. Mas o ato de fumar em si não faz. Então, tu não pode incluir, porque o que ele está dando a entender aqui, se tu ler o resto da matéria, é que deveria incluir tabagistas no grupo de risco. Só que isso não faz sentido nenhum. Tem que incluir pessoas que têm doenças respiratórias, independente de como elas contraíram a doença respiratória.
Não adianta botar uma pessoa no grupo de risco que esteja completamente saudável só porque ela fuma. Entendem? Então o cigarro aqui, ele não pode ser considerado um grupo de risco. Está fingindo que doença respiratória e fumar é a mesma coisa, quando não são. O ato de fumar não afeta, vocês entendem? Não estou aqui defendendo fumar cigarro, só estou querendo defender a questão da verdade, tá? De que isso daqui é uma bela de uma mentira. E aqui também se vê formas de manipular o jeito que tu fala uma coisa, fingindo que é outra, tá? Então, como assim? Se eu comprar cada manhã um artigo por 99 centavos e vendê-lo à noite por $1, estarei ganhando 1% do total de vendas, mas 365% do dinheiro investido no ano. Ou seja, existem muitas formas de expressar um número. A gente pode exprimir, por exemplo, do mesmo fato, um retorno de 1% das vendas, 15% de retorno do investimento, lucro de 10 milhões, aumento de 40% nos lucros comparado com outra data. Então, o ponto dessa técnica é o seguinte: a conclusão, ela segue exatamente o que é indicado nos dados? Ou será que eles estão fingindo que outra coisa é o que eles usam na conclusão? E aqui eu quero dizer para vocês terem muita atenção em discursos políticos. Porque em discurso político é muito comum o cara ir lá e falar eu fiz uma coisa, quando na verdade ele fez outra parecida. Método número 8. Post hoc volta à cena. Bom, isso aqui basicamente significa o seguinte: correlação não indica causalidade. Muito importante. Gente, essa é a tática que eu vou dizer para vocês terem em mente na grande maior parte dos tempos, tá? Sempre que vocês lerem uma notícia estatística, tenham isso em mente. Correlação não indica causalidade. Correlação não indica causalidade. Isso é muito importante porque todo mundo acha que estar relacionado significa que tem realmente uma causa envolvida no meio. O negócio é que para não cair nessa, a gente tem que inspecionar muito cuidadosamente os dados que eles dão. Porque a gente tem que sair da parte agora da estatística e entrar no ramo da argumentação, tá? Então a gente tem que parar e pensar, será que é realmente assim? E a gente tem que pensar muito nisso. Mas esse é o método mais importante de todos para conseguir pegar realmente as mentiras que têm um efeito real na sociedade, que é a correlação. Então a correlação ela é basicamente como duas variáveis estão relacionadas. E aqui eu vou chamar a atenção a 3 tipos de relação que a gente tem que ter em mente sempre que a gente for ler dados estatísticos, tá bom? A primeira é a seguinte: existe uma relação estatística, mas é muito claro que não existe uma relação real. Então se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente vai ver a relação entre o consumo de queijo per capita e o número de pessoas que morreram entrelaçados nos seus lençóis da cama. Então aqui a gente vê que a correlação é de 94,71%. Ou seja, essas duas variáveis estão correlacionadas quase 95%. Agora, vocês acham que tem uma relação real entre as duas variáveis? Entre o consumo per capita de queijo e pessoas que morrem entrelaçadas nos lençóis? Vocês acham que realmente tem uma relação entre isso? Óbvio que não tem. E nesse aqui a gente vê então o índice de divórcio em Maine, que é um estado dos Estados Unidos, e o consumo per capita de margarina. É uma relação de 99,26%. Ou seja, eles são quase 100% relacionados. É claro que não existe uma relação real entre o índice de divórcio em Maine e o consumo per capita de margarina. É uma coisa muito óbvia. Mas dado na estatística, se fossem outras variáveis, poderia ter uma argumentação de que um causa o outro. Tá? Então, com esses 2 gráficos, eu quero demonstrar para vocês que não é porque existe uma correlação estatística que necessariamente vai existir uma causa real ou uma relação real de causa entre um e outro. E agora, então, isso vai nos levar para o segundo ponto, que é quando existe uma relação de causa, mas ela é uma causalidade reversa. Ou seja, tu não sabe qual que causa qual e os dois podem estar se causando ao mesmo tempo. Como assim? Se a gente faz uma correlação, então, entre a renda de uma pessoa e a quantidade de ações que ela tem investida, a gente vai ver que tem uma correlação grande. Mas aí a gente não sabe se é o número de ações que está causando o dinheiro a subir, ou se é o dinheiro subindo que causa o número de ações. Ou se os dois ao mesmo tempo estão trabalhando juntos. Vocês entendem? Então realmente não tem como saber qual que está causando qual. Qual é a relação entre os dois aqui. E o terceiro é o que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é o mais importante de todos e muitos alunos de estatística até hoje não entendem isso. E é essencial entender isso, é muito importante, tá? Em inglês se chama Omitted Variable Bias, que em português seria o viés da variável omitida, tá? Como é que funciona isso daqui? Bom, eu chego para vocês e digo o seguinte: café causa diabetes. Vocês vão olhar para mim meio estranho, né? Porque vocês meio que sabem que não causa. E aí eu vou dizer, não, mas olha aqui, tem uma correlação super alta entre pessoas que ingerem café e pessoas que têm diabetes. E aí tu vai ficar, nossa, será que realmente tem uma causa? Mas a gente vê que tem um outro fator por trás disso. Um fator
que vai estar correlacionado tanto com diabetes como com café, tá? Pessoas que tomam café ingerem mais açúcar, e pessoas que ingerem mais açúcar tendem a ter diabetes. Se as pessoas que ingerem mais café geralmente ingerem mais açúcar, então as pessoas que ingerem café geralmente vão ter mais diabetes, ou seja, vai existir uma correlação entre café e diabetes, mas não vai ser uma correlação direta, vai ser uma correlação entre essa variável aqui que é o açúcar. Pessoas que tomam café comem mais açúcar e pessoas que comem mais açúcar têm mais diabetes. Então tu tem que atribuir a causa a esses dois carinhas aqui e não ao café, porque o café em si não causa diabetes, apesar de estar correlacionado por causa do açúcar. Então a gente pode formalizar isso quando a gente tem duas variáveis que estão correlacionadas com uma terceira. E a gente atribui o efeito de causa da primeira para a segunda, quando na verdade é da terceira para a segunda que está correlacionada com as duas. Tá bom? E esse aqui é um problema muito grande na ciência social. E é por isso que é tão importante, porque as pessoas gostam muito de mentir com estatística em ciência social. Elas gostam de atribuir toda a causa a um fator. Elas gostam de falar que tudo é o problema de uma coisa que acontece na sociedade. Só que, na verdade, nas ciências sociais, a gente vê que geralmente tem muitos fatores causando um problema. Sempre que vocês virem uma matéria em ciências sociais, vejam se não tem várias outras explicações para o assunto, porque geralmente tem, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição o debate entre o Jordan Peterson e uma jornalista britânica, que ele fala exatamente sobre isso. E nesse vídeo ele explica para a jornalista, com bem mais detalhe do que eu vou conseguir no tamanho desse vídeo, uma questão dessa variável omitida. Eu recomendo muito que vocês vejam o debate. Então, vamos ver o nosso exemplo desse método. E aí tem vários exemplos na mídia, mas eu peguei esse daqui porque eu acho que ele é bem simples e fácil de ver, tá? Então fala o seguinte: uma vida a dois planejada financeiramente é mais feliz. E aí eu pergunto pra vocês, é uma vida a dois planejada financeiramente que causa felicidade, ou é a felicidade que causa uma vida planejada financeiramente a dois? Entenderam? E é isso, gente. A gente completou o nosso 8º método hoje. E então, fiquem ligados no próximo vídeo, que a gente vai fazer a conclusão, então, dessa série de vídeos. E eu tenho certeza que se vocês gostaram e prestaram atenção, vocês vão conseguir perceber muito mais das mentiras que a mídia passa através de estatística. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!